Você sabe quais são as duas ameaças que rodeiam os filhos de Deus e que estão reveladas na conspiração de Amã no livro de Esther? Você sabe o que fazer diante de pessoas que são invejosas e também são soberbas? Se você não sabe, vamos aprender agora na IBD. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Rodrigo Gomes, você está no meu canal, pastor Rodrigo Gomes. Nós somos aí o fundador da Catflix e da ACAT, Academia Teológica e Ensinos, e nós estamos muito alegres, porque estamos reunindo irmãos no Brasil e no mundo para estudar a Palavra de Deus. Quero aqui mandar um abraço para a irmã Maria de Lourdes, lá de Timbaúba, Pernambuco. Ela é professora e fez um comentário abençoado. Também o professor Júnior, de Iguatu, lá no Ceará. E também a irmã Geuzi da Silva. A irmã Geuzi, ela disse assim: eu amo a Catflix. Que bênção. Pastor, o que é a Catflix? A Catflix é uma escola teológica na internet. Nós já temos ali mais de 2.400 irmãos que são ali, que estão dentro da Catflix, sendo edificados com todos os materiais, tudo que você precisa para se tornar uma autoridade na Bíblia, você encontra na Catflix. Tudo que você precisa de conhecimento bíblico para crescer espiritualmente, ministerialmente, desenvolver a tua vida espiritual, ministerial, familiar e social, tem dentro da Catflix. Por menos de R$1 por dia, você pode se tornar membro da Catflix, que é uma escola teológica, academia teológica, ensinos na internet, que disponibiliza. Parabéns a todos os irmãos que já estão ali emitindo os certificados do curso básico e o curso médio de teologia, porque nós temos ali curso básico, já está completo, todas as videoaulas, todos os módulos gravados, com os slides. Curso médio também já está completo, todas as videoaulas e os slides, e certificados reconhecidos pela CGADB. E agora já temos ali os módulos do bacharel, já tem vários módulos gravados, e agora a cada semana a gente vai estar subindo novos módulos do bacharel. Então, imperdível, por menos de R$1 por dia, você pode também ser membro da Catflix, o ambiente do cristão na internet. E olha, são mais de 2.400 irmãos que estão conosco na Catflix ali, sendo ricamente edificados. Nós temos aqui um abraço a todos os irmãos do Brasil, de outros países. Eu quero mandar um abraço aos irmãos de Portugal, que mandaram mensagem. Também os irmãos lá do Japão, que Deus abençoe os irmãos do Japão. Da África, pastor Pedro lá na África. Pastor Carlos nos Estados Unidos, em Massachusetts. Que Deus abençoe os irmãos lá na África, é lá no Kimberley, né? O Iji. Pastor Pedro, Deus abençoe. Aonde estão as nossas crianças? Nós temos projetos na obra missionária, irmãos. Temos 13 crianças ali que nós estamos ajudando a mantê-las. E também temos uma família de missionários lá no Paraguai, que é o pastor Guilhermo Acosta, que nós estamos sustentando também. Todos os irmãos que são membros da Catflix, que são inscritos aqui no nosso canal, que estão caminhando com o pastor Rodrigo, vocês estão me ajudando a fazer missões. Diferente de muitos canais que tem na internet que só pensam em monetizar, interesse próprio, enriquecer, não fazem nada pela obra missionária, irmãos. Nós temos um compromisso com o céu, temos um compromisso com o reino. Ensinar a palavra de Deus e ganhar almas para Jesus com projetos reais, concretos. Então, todos os irmãos que estão inscritos no nosso canal, os irmãos que adquirem os nossos materiais, me ajudam a fazer missões também. A lição de hoje, lição de número 9, estamos indo para o caminho já do encerramento do trimestre, lembrando que a gente vai fazer um aulão no final do trimestre. No encerramento do trimestre, vamos fazer um aulão aqui, em torno de 1 hora, recapitulando os principais pontos de ensino bíblico e lições espirituais para os dias de hoje. Vai ser uma grande reciclagem, maravilhosa, vou fazer com slides também. Vou disponibilizar para os irmãos esses slides desse aulão. Então, os irmãos, é imperdível. Já vai se preparando. Onde é que vai ter, pastor? Como é que eu vou saber desse aulão?
Nós temos 10 grupos do WhatsApp. 10, porque nós temos um sistema, quando enche um grupo, o sistema já cria outro. São irmãos que entram no WhatsApp para receber materiais gratuitos todos os dias. Então é gratuito. Então se tu entra lá, é um grupo silencioso, ninguém fica mandando mensagem de política, de nada disso. Só conteúdo para EBD. Tem bastante conteúdo gratuito ali para EBD. Daí todos os irmãos que estão nesses grupos, já são 10 grupos do WhatsApp, nós vamos disponibilizar lá nos grupos o link do aulão. Então você que não está no grupo do WhatsApp ainda, entra nesse grupo. E aqueles irmãos, tem alguns irmãos que entram no grupo do WhatsApp e acabam saindo. Não saia, sempre vai ter novidades ali, né? Então, não saia porque vai ser uma benção. Lembrando que no final, eu até aqui não quis fazer leitura, irmãos, porque a honra e a glória pertencem ao Senhor Jesus. Mas os irmãos leiam os comentários no YouTube, tem irmãos ali mandando mensagem, comentando que foram curados na última oração, sempre aqui na aula dos adultos. Na última oração, nós iremos ministrar uma oração para que o Senhor Jesus use de misericórdia e opere milagres na vida dos irmãos, seja na área espiritual, seja na área física, ou seja na área material. Então, na área material acontece milagre, pastor Rodrigo, muitos milagres. Tá? Eu vou dar um testemunho rápido para você aqui. Semana passada, nós fizemos o trabalho da oferta ali, um momento de adoração na igreja. Eu sempre trago uma conscientização para os irmãos na hora do culto. Eu disse para os irmãos, o Senhor Jesus vai conceder um milagre de provisão para você durante essa semana. Oramos, ministramos e aconteceu, sabe com quem? Comigo mesmo. Eu comprei um produto pela internet e aí veio de fora, de outro país, chegou no Brasil, tinha um valor de taxação. Daí entraram em contato comigo, tem que pagar esse valor para liberar lá na alfândega, assim, assim, assim. Aí eu digo, não, vou no correio então, vou emitir o boleto lá e vou pagar. Aí na terça-feira fui no correio, cheguei lá e disse, olha, tá aqui o código de rastreio e tal, preciso emitir um boleto, assim, 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 para liberar uma mercadoria. Aí a moça puxou lá e tal, e disse, olha, acabou de ser pago. Eu digo, mas não fui eu que paguei? Ela disse, não, alguém pagou. Então, irmãos, toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus concedeu essa bênção de provisão para a minha vida, porque eu sempre prego e oro crendo. Eu não invento, eu sou honesto com os meus sentimentos. Então aquilo que eu prego, eu vivo, eu creio. Então, no final desta aula, nós vamos fazer aqui uma oração e iremos ministrar milagres na vida dos irmãos. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor. Mais uma vez poder estudar a Tua palavra juntamente com o Teu povo. Abençoe os Teus filhos que aqui estão conosco. Abençoe a lição, aonde esta lição chegar, no Brasil e nos 4 continentes aonde nós já estamos estudando com os Teus filhos. Que todos sejam alvo da Tua graça e da Tua edificação. Sabemos que orar é mudar. Nunca quem tem comunhão contigo ora em vão. Por isso estamos certos da Tua bênção para a glória de Deus Pai, no nome de Jesus. Amém. Tome posse desta bênção, a conspiração de Amã contra os judeus. O texto áureo está em Mateus 10, 22, e odiados de todos sereis, por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Verdade prática. Quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Sim, não podemos confundir aqui, tá? Temos que ser pessoas do bem, mas ter discernimento quando as situações quiserem ofender a Deus, destruir os princípios do reino, destruir a nossa fé. Nós temos que nos posicionar e não sermos tímidos, se acovardar e não querer se posicionar em favor dos princípios do reino. Então você tem que discernir as situações. É uma situação que está ofendendo a Deus? Eu vou me acovardar, não vou me posicionar? Não, eu vou me posicionar. Então é uma situação que vai difamar a obra de Deus, o reino de Deus e assim por diante. Situações que querem se levantar contra a palavra do Senhor Jesus, contra o teu testemunho, contra a honra que está em Deus. Então, cada irmão sabe as situações que poderão viver e aí você precisa se posicionar. Com sabedoria, né? Com sabedoria, sempre. Com brandura, tá? Aqui, para não fazer
para não criar problema. Mesmo quando você for se posicionar, com respeito, com brandura, um tom de voz sábio. Olha, respeito a tua opinião, mas penso diferente. Não concordo. Sabe? Com educação, mas se posicione. Esses agradáveis ao mundo aqui são pessoas que não têm coragem para se posicionar diante de uma afronta a Deus e a sua palavra. Esther 3, 7 ao 11, leitura bíblica em classe, e também Esther 4, 1 ao 4. Objetivos da lição: explicar o plano odioso de Amã, são as ameaças que eu te falei que rodeiam o crente, são duas grandes nesse contexto. Destacar a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther, e apontar o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. A parte 3 aqui da lição tem um contexto aqui histórico, um conteúdo histórico, para você se familiarizar aí com a perseguição em relação aos judeus pelo mundo. Questionário, método tempestade cerebral, 5 perguntas. Irmãos, vou repetir, tem irmãos mandando comentário, não tem o slide com as perguntas e as respostas. Está lá no último slide. Então, quem tem os slides, tem aqui o primeiro questionário sem as respostas, porque você está mostrando esse questionário aqui no Data Show. Você vai mostrar para os alunos. Então, eles não podem saber as respostas já no início da lição. Deixa eles procurar. Eles vão procurar e lá no último slide que você vai mostrar, tá as respostas lá. Qual era o plano de Amã e a sua extensão? Como Amã fez para obter a ordem do rei contra os judeus? Qual a reação dos judeus diante da notícia de extermínio? O que é o antissemitismo e quais são as suas faces? Cite 3 exemplos de práticas antissemitas. Então está aí o questionário. Introdução. Nesta lição estudaremos a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. Israel sobrevive pela providência divina. Então nós vamos aprender isso nesta lição. Primeira parte, o plano odioso de Amã. Primeiro tópico, intrigas e patologias do poder. Atenção, principalmente você que é professor, dobre a tua atenção para você interpretar esse tópico. Letra A, B e C. Letra A, percebemos 2 grandes ameaças que rodeiam os filhos de Deus. Primeira ameaça, os invejosos. Está lá em Esther 3 e 3. Segunda ameaça, os exaltados dominadores. Está lá em Esther 3, 8 e 9. Letra B. Assim como Mardoqueu e o povo judeu foram vítimas dos invejosos e soberbos, atualmente estamos rodeados de pessoas mal intencionadas e podemos ser vítimas também. Redobre a tua atenção. Confere lá 1 Pedro 5 e 8. Não seja ingênuo. O diabo está em derredor. Letra C. Devemos estar revestidos com toda a armadura de Deus, sem baixar a guarda, para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo, que por meio dos invejosos e soberbos, ele tenta prender o crente em alguma situação de prejuízo para a vida do cristão. Conforme Efésios 6 e 11. O que é uma pessoa invejosa? Ela não está feliz com a tua felicidade. Às vezes, sabia disso? Às vezes, nem sempre o invejoso quer ter o que você tem. Não. Mas ele não fica feliz com a tua felicidade, com a tua alegria, com a tua posição, quem você é. E se ele dá um sorrisinho, bate nas tuas costas e diz que e aí, tá tudo bem? Estamos alegres e tal, isso é falsidade. Porque realmente, se ele preparar por trás de você alguma coisa contra você, aí vai revelar o que está no coração dele. É uma inveja. Tá? Ele não sente alegria com a tua alegria, com a tua posição. Os invejosos são assim. E eles desejam prejudicar o cristão. E foi o que aconteceu com Mardoqueu. Mardoqueu, eles davam aquela reverência a Amã, mas obrigado. Obrigado. Por medo, qualquer outra situação. E quando eles viam que Mardoqueu não reverenciava,
no fundo, eles queriam, porque é assim que a psicologia ensina, o que está dentro das pessoas. Eles queriam ter aquela postura de Mardoqueu, aquela segurança de Mardoqueu, mas eles não tinham coragem para ter, mas desejavam ter. E como eles não podiam ter, o que eles fizeram? Esse Mardoqueu aí tem que pagar, ele não pode continuar assim de pé. Vocês acham que eles estavam questionando Mardoqueu porque eles realmente queriam engrandecer Amã? Não, eles se subordinavam a Amã por medo, não porque honravam a Amã. No mundo antigo, a maioria das pessoas se subordinava por medo. O que eles queriam era a autoridade de quem estava ali exigindo subordinação. Eles queriam isso. E como eles viram que Mardoqueu não se curvava, eles tinham desejo. Poxa vida, só nós que temos que se curvar? E aí ficaram assim, um conflito emocional inconsciente que está dentro das pessoas, só que na grande verdade do sentimento, eles queriam a posição daquela pessoa que não estava ali se subordinando. Eu não queria me subordinar. Eu não queria. E como é que aquele ali não se subordina? Então, isso é inveja. Eles querem alguma coisa, não podem e dão um jeito de manifestar essa insatisfação. Isso pode aparecer em várias situações. Nós estamos vendo aqui essa situação da Bíblia. Eles viram que Mardoqueu não se curvava. Por que a lição ela vem mostrando aqui em relação aos invejosos? E eu coloquei ainda aqui um grande problema que é a questão dos dominadores exaltados. Porque os invejosos eram pessoas que não tinham tanta autoridade. Eles simplesmente tramaram algo para prejudicar Mardoqueu, mas não tinham autoridade. Agora, tem outra grande ameaça que está ao redor do crente, que são exaltados dominadores. Aí é um problema, porque o dominador, ele tem autoridade. E aí, se ele, por algum motivo, não gostar do cristão, aí ele vai tentar, com a autoridade que ele tem, dominar o cristão com os meios mais dolorosos possíveis, mais constrangedores possíveis. Então é um grande problema. Resumindo, o que a Bíblia está tentando mostrar: atenção, cristãos, alerte os alunos, alerte os irmãos da igreja. Atenção, estamos rodeados de pessoas invejosas, com sentimentos enganosos, falsos, e essas pessoas vão tentar de alguma forma nos prejudicar, porque elas têm dentro dela o desejo por algo que nós temos, elas nem inconscientemente não sabem nem discernir o que estão sentindo, mas o resultado será o quê? De alguma forma irão tentar prejudicar o cristão. E o problema não são apenas os invejosos, o problema maior são os exaltados dominadores. Então tome muito cuidado com o teu chefe, tome muito cuidado com o teu patrão, tome muito cuidado com uma autoridade pública, um agente público, um policial. Não queira, tome cuidado com essas pessoas, seja prudente, porque por inveja ou por maldade mesmo, no caso de Amã, não era inveja. Amã ele não ficou com inveja de Mardoqueu. Amã ele ficou revoltado por causa do seu orgulho. Tem um que não quer me reverenciar? Não, mas eu sou muito importante para não ser reverenciado por ele. Então, o problema do exaltado dominador é o orgulho que ele tem, não é inveja. E aí, por causa desse orgulho, nós temos que tomar muito cuidado, que essas pessoas estão à nossa volta. Qual é a receita, pastor Rodrigo? Toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Evitar que essas pessoas façam alguma coisa para nós, totalmente não conseguimos. Por mais prudentes que sejamos, por mais vigilantes que sejamos, em algum momento, alguma dessas pessoas poderá ser vítima nas mãos de algum demônio e querer se levantar contra o cristão. Agora, estar preparado, nós podemos e devemos sempre estarmos preparados. Então, evitar que alguma ameaça se aproxime de nós é difícil. Apesar de que
grande parte, anote isso, grande parte das investidas que o inimigo faz contra as nossas vidas acontecem pela legalidade que o próprio crente dá. Então tome muito cuidado, não dê legalidade. Vigie com as tuas palavras, vigie com as tuas atitudes, vigie com o teu comportamento, vigie com os teus sentimentos. Seja vigilante. Quanto mais vigilante você for, menos legalidade você dará aos demônios e às pessoas. Tá? Então, repito, a grande maioria das vezes que as pessoas sofrem perseguições e até mesmo são vítimas de demônios usando outras pessoas, é pela legalidade que o crente mesmo dá. Cite um exemplo, pastor Rodrigo. Se alguém te cortou a frente no trânsito, precisa você abrir o vidro e ofender essa pessoa? Precisa perder o controle atrás do volante? Parece que as pessoas, quando saem de casa, são um anjinho. Coloca a mão no volante e se transforma num demônio. Mudam no trânsito. E aí gera uma briga de trânsito. E aí vem dizer, o diabo usou aquela pessoa lá. Mas foi o crente que deu legalidade. Ficou buzinando ali, fazendo gesto, fazendo sinal. Precisa? Não precisa. Saiba que as pessoas estão estressadas no trânsito. São ignorantes. Não convém ao servo de Deus contender. Deixa. Cortou minha frente. Jesus, dá graça. Abençoa. Faz uma oração por ele. Mas não tente entrar em contato de diálogo ofensivo com qualquer pessoa. Por quê? Porque você estará dando legalidade. Você acha que o ímpio vai se ajoelhar na tua frente e pedir perdão em público? Nunca. Um abismo vai chamar outro. Então tenta não dar legalidade. Porém, mesmo não dando legalidade, está sujeito o inimigo usar pessoas. Então isso a gente não consegue evitar. Agora, uma coisa que a gente pode fazer está em nós é estar revestido. Então, esteja sempre vigilante, em oração, sempre em comunhão com Deus, sempre buscando sabedoria na palavra, sempre revestido. E aí você vai lidar melhor com essas situações quando elas surgirem. 2. A extensão do plano, letra A e letra B. O fato do desejo de Amã ser a eliminação de todo o povo judeu revela o forte desejo do diabo em destruir todos, não só um, todos os filhos de Deus. Confere lá João 10:10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Apenas um, pastor Rodrigo? Alguns ou todos? Todos. Por quê? Quando você vê passagens como esta na Bíblia, matem todos os judeus, isso é a revelação da intenção do que está no coração do diabo. Ele quer a destruição de todos, sem exceção, os filhos de Deus. Letra B. Precisamos destacar que a pessoa de Amã é uma figura do anticristo, que irá se levantar contra tudo o que se chama Deus. Confere lá 2 Tessalonicenses 2:4. Tem o contexto histórico, Amã desejou isso mesmo contra todos os judeus. Tem o contexto espiritual, o diabo deseja destruir todos os filhos de Deus. E tem o contexto profético ainda, que aponta para a figura do anticristo, que vai se levantar na terra. E aí a Bíblia é clara, 2 Tessalonicenses 2:4. Vai se levantar contra algumas coisas? Não, contra tudo que se chama Deus. E ali, quando ele rompeu o pacto, isso aqui é um curso de escatologia, tem lá no curso básico lá, de teologia. Tá? Vai lá, vê. Quando ele rompeu o pacto com Israel, e aí ele vai ordenar a marca, aí ele vai proibir qualquer liberdade de culto. Vai exigir adoração só a ele. Nos primeiros 3 anos e meio de grande tribulação, falsa paz, ele dá liberdade de culto. Tem vários textos na Bíblia que mostram imperadores dando liberdade para as pessoas cultuar seus deuses, etc. Tá? A gente vai ver aqui até na lição dos jovens. Né? O rei Dario, né, da Pérsia, deu liberdade de culto para as pessoas. Então isso vai acontecer nos primeiros 3 anos e meio de paz. Agora, a hora que ele rompeu o pacto com os judeus e ordenar a marca da besta, aí ele se levanta contra tudo. Não vai aceitar religião católica,
islâmica, evangélica, protestante, hinduísta, espírita, não vai aceitar nada. Hare Krishna, nada. Ele não vai aceitar nada. Atenção, humanidade, população mundial, abra os olhos, acordem. O anticristo um dia vai se levantar na terra e vai proibir toda forma de culto. A Bíblia mostra isso por meio das suas profecias. 2 Tessalonicenses 2 e 4. Então a extensão do plano. Teve o contexto histórico, tem o contexto espiritual e tem o contexto profético. Adverte aí, alerta os crentes. Tá? Hoje nós não precisamos nos preocupar com isso, porque enquanto a igreja estiver na terra não vai vir essa ordem. Em vários lugares da terra nós temos aí várias cidades de refúgio, até a vinda de Jesus, tem vários lugares que vão servir a Deus ainda com liberdade. A igreja, apesar de que já tem lugares por aí que não são lugares de refúgio, já tem grande perseguição, a cada 5 minutos morre um cristão assassinado no mundo, em lugares de grande perseguição. Eu louvo a Deus pelo Brasil, você tem que agradecer a Deus pelo Brasil. Não tem essa perseguição aqui, como tem em países, alguns países da África e da Ásia. Então, vamos ficar esperto. 3. Astúcia e oportunismo. Letra A e letra B. A astúcia de Amã revela o que, pastor Rodrigo? A eficácia de Satanás. Confere lá 2 Tessalonicenses 2 e 9. Você acha que... Como assim, pastor Rodrigo? Vem cá, letra B. Assim como Amã criou uma lei para perseguir o povo judeu, que aquilo não foi um desejo dele. Não, pera lá, vamos usar o mecanismo do governo, vamos usar as leis, vamos aqui usar as autoridades. Eu quero apoio das autoridades. Então, redobra a tua atenção. Assim como Amã criou uma lei para perseguir o povo judeu, os demônios usam muitas autoridades para aprovarem leis contra o povo de Deus, e o anticristo fará o mesmo. Conforme 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. A astúcia de Amã revela a eficácia de Satanás. Ele não vai fazer as coisas de maneira a não dar certo. Eficácia diz respeito a algo que realmente funciona. E para que a obediência seja acatada, seja vista, só vai funcionar se houver uma lei que obrigue as pessoas. Então, redobre a tua atenção. O inimigo vai usar políticos para criar leis. Nós já estamos vendo aqui isso há mais de 2.500 anos atrás. Amã, não, peraí, eu odeio os judeus. Ele era amalequita. Os amalequitas, quando o povo saiu do Egito, os hebreus saíram do Egito para ir para Canaã, os amalequitas foram ao encontro deles, tentaram impedir, tentaram guerrear contra eles, se tornaram inimigos mortais. O próprio Deus disse, olha, nenhum amalequita vai sobreviver. São inimigos, destruam. E Amã era um amalequita. E então ele tinha ódio dos judeus. Eu tenho ódio desses judeus aí, mas como é que eu vou fazer? Pera lá que eu vou criar uma lei, vou persuadir o rei, e eu vou criar uma lei, daí não será eu que vou obrigar eles, a lei, o governo. Aí eu vou ter apoio dos exércitos, dos militares. Então deixa eu aprovar essa lei. Irmãos, pelo amor de Deus, ore mais pelos políticos desse Brasil. Tem crente que é ingênuo. A política é do diabo, nem quero me envolver, não quero nem saber, coloque nas mãos de Deus. E Deus não, pelo amor de Deus, não faça isso. Ore, peça Jesus, não deixe, Senhor. Repreenda esses demônios que querem influenciar políticos para aprovar leis, para prejudicar o teu povo. Enquanto a igreja é a igreja que detém o avanço do mal. É a igreja. O que vai ser tirado, quando Paulo disse, tirar daquele que o detém, é a resistência ao mal que a igreja faz hoje. Não é, nós sabemos que não é o Espírito Santo que vai sair da terra na grande tribulação, como muitos interpretaram mal durante muitos anos. Você que tem a Bíblia de Estudo Pentecostal, comentada por Antônio Gilberto, Claudionor de Andrade, tem ali o estudo bem claro, eles falam com clareza, não é o Espírito Santo que vai se retirar da terra, mas é a detenção do mal, porque a igreja sai da terra, e quem detém o mal hoje, quem luta contra o mal hoje, é a igreja, porque o Espírito Santo está na igreja. Quando a igreja sair,
o Espírito Santo não vai usar mais pessoas para deter o mal. Ele vai ficar na terra, mas vai atuar de forma limitada e vai permitir o crescimento do mal. Mas a igreja que hoje luta contra o mal, o próprio Senhor Jesus disse: eu expulso demônios pelo Espírito Santo que está em mim. Você sabia que para expulsar o demônio é só pelo Espírito Santo? Então é a igreja cheia do Espírito Santo que está lutando contra o mal. Mas muitos cristãos não lutam contra os demônios que estão tentando usar políticos para prejudicar a igreja. Então, por favor, ore para que os demônios não usem os políticos para criarem leis no Brasil para prejudicar os cristãos. São ameaças que estão por aí. Visão geral: o plano odioso de Amã contra os judeus revela astúcia e oportunismo. E isso indica algo real e atual que acontece nos dias de hoje por meio da influência dos demônios que estão na terra. 2. A tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Ester. Primeiro, o pavor da violência. Letra A e letra B. Letra A. A lei mortal que Amã criou é comparada ao ataque fatal de uma víbora que não brinca em seus sentimentos. Confere lá Ester 3 e 13. A lei dele. Eu vou agir, vou criar essa lei, ela é mortal. Ela é comparada a uma víbora. A atitude de Amã é comparada a uma víbora. A víbora não se movimenta para brincar. Você não vê uma jararaca, uma urutu, uma cascavel, uma cobra coral. Você não vê elas fazendo assim, eu vou te assustar, tá? Vou te dar um susto. Se assustou, né? Nunca vai ver uma cobra, uma víbora se mexendo para brincar. Não. Por que o diabo é comparado a uma serpente? Todas as suas ações é para matar. Letra B. Devemos viver na presença do Senhor Jesus, pois o diabo é comparado a uma serpente. E isso indica que o desejo dele é atacar mortalmente os filhos de Deus, conforme Apocalipse 12 e 9. Então a atitude de Amã, como uma víbora, eu vou agir para matar. Então, irmãos, nós temos que estar revestidos porque esses inimigos estão por aí. 2. Bebida, confusão e tristeza. Letra A e letra B. A Bíblia registra que a cidade de Suzã, isso aqui foi triste, irmãos, ela ficou perplexa. A própria cidade, os próprios moradores da Pérsia, os próprios persas ficaram perplexos. Com o quê? A Bíblia registra que a cidade de Suzã ficou perplexa com a ordem do extermínio dos judeus. E ao mesmo tempo, o rei e Amã, agora redobra a tua atenção. Já vou explicar para os irmãos, eu vou ler e vou explicar. Ao mesmo tempo que saiu a lei do extermínio, o rei e Amã ficaram indiferentes a tamanho sofrimento, ao ponto de se assentarem para beber, como se nada estivesse acontecendo. Confere lá Ester 3 e 15. Letra B. Aprendemos que a indiferença do rei e de Amã revelam a maldade dos demônios e de todos os ímpios usados por esses demônios. Confere Romanos, você vê a maldade do ser humano. Lá em Romanos capítulo 1, numa das listas negras da Bíblia, capítulo 1, do versículo 28 ao 32, você vai ver uma lista negra de homens, pessoas que são usados por demônios. Mateus 12 e 45. O que acontece? Imagine, irmãos, os judeus morando aqui em Lars, tá? Você tendo vizinhos, né? Ou na cidade dos irmãos, eu digo Lars que é a minha cidade, mas na cidade dos irmãos, você com os teus vizinhos são judeus, são pessoas do bem, sabe? As crianças estudam com os teus filhos, tal, e de repente o governo emite uma lei. Em determinado dia, que era para ser feito num dia só, em determinado dia, todos os judeus serão caçados e mortos, velhos, mulheres, crianças, homens, todos serão mortos.
Nossa, isso ia gerar uma comoção muito grande em toda a cidade. Meu Deus, por que isso? O que fizeram essa gente? Não tem como evitar, o governo vai fazer. E nós não podemos fazer nada também, senão a gente vai morrer junto. Imagina, irmãos, que dia terrível. Mardoqueu rasgou as vestes, jogou cinza na cabeça e saiu gritando pelas ruas. O que ele gritava exatamente, a Bíblia não registra, mas saiu gritando, todo mundo vendo. E as pessoas ficaram, está na Bíblia, Esther 3:15. Suzã ficou perplexa, eles ficaram assim, ó, com o sofrimento dos judeus. Terrível. E quem ordenou aquilo? Amã e o rei, que foi persuadido, se assentaram para beber vinho. E aí, meu compadre? Ô, meu amigão. E agora, como é que estão se virando lá? Ah, que se lasque. Se lasque. Nós temos é que olhar para os nossos interesses. O que é isso, irmãos? Misericórdia. Aprendemos que a indiferença do rei e de Amã revela a maldade, irmãos, dos demônios. Nós não podemos ser ingênuos. O risco é muito grande. Por que eu estou fazendo aqui essa grande ênfase? É urgente que cada filho de Deus esteja revestido com as armaduras de Deus. Revestido de poder, de autoridade, de oração, de jejum, de vigilância, de comunhão com Deus, de justiça. Revestido de verdade, revestido com a palavra de Deus, com a meditação da palavra de Deus, contato com as coisas de Deus. Por quê? Porque somente assim, irmãos, a gente vai saber lidar com essa maldade que está ao redor dos crentes. E quando alguém for surpreendido em alguma trama maligna, a gente vai saber lidar de forma melhor ainda. Porque se não tiver revestido e preparado dessa forma, a ameaça é real, ela existe e a qualquer momento pode estourar aí uma perseguição. E aí? O desespero vai tomar conta do coração de muito crente que não anda preparado. Então, não é tempo de brincar. Vamos nos revestir, irmãos, porque a Bíblia está orientando a fazer isso. E outra coisa, os judeus estavam ali vivendo como nada é nada, tranquilo, né? Igualzinho ao que a Bíblia revela que vai acontecer na grande tribulação. Quando disserem a paz e segurança, virá repentina destruição. Os judeus estavam lá tranquilos. Vai fazer hoje, meu amigão? Vou lá negociar. Surgiu um baita do negócio para fazer. Rapaz, estou construindo minha casa, amanhã vou inaugurar. Tudo tranquilo. Vai fazer. Não, minha filha vai casar semana que vem, estamos preparando ali o casamento. Meu filho vai se formar. Estou comprando lá um outro terreno, uma outra propriedade. Vou receber. O que vai fazer? Vou numa reunião da empresa, lá vou receber um aumento de salário. Vida que segue. No outro dia, atenção. Tal data, todos os judeus serão exterminados. Da noite para o dia, meus irmãos. Para o povo de Deus, então, redobre a tua atenção. Não é tempo de brincar. Evitar que isso aconteça, nós não podemos, pode acontecer. Agora, evitar o despreparo, nós podemos evitar. Vamos estar preparados. Fala isso para os alunos, esteja preparado. Porque o que aconteceu ali com os judeus, pode acontecer com os cristãos hoje. Vamos lá. A crise e o clamor. Letra A. Infelizmente, irmãos. E aí Deus... É por isso que eu... Redobra a tua atenção. Olha só. Infelizmente, Deus deu a oportunidade para todos os judeus daquela época, de Mardoqueu, escaparem de tamanha perseguição. Quando, pastor Rodrigo? Quando foi dada a liberdade aos judeus de voltarem para Jerusalém no tempo de Zorobabel. Tinha mais de 1 milhão de judeus na Pérsia, na Babilônia ali. Babilônia e Pérsia. Foi dado liberdade para eles. Ciro deu essa liberdade. Atenção, todos os judeus. A casa do Senhor em Jerusalém precisa ser reedificada. Podem voltar. Todos. Só voltou 50 mil. Nem isso ainda. A Bíblia fala de 40 e poucos mil. Mas aproximadamente 1 milhão de judeus ficaram por lá. Não quiseram voltar. E a própria vontade de Deus, nós já estudamos em lições passadas, era que eles voltassem. Então, o que é isso?
Fala para os alunos, Deus sempre avisa antes. Deus sempre dá a oportunidade de escapar antes. Ou de estar preparado. Deus sempre fala. Mas tem que estar atento, tem que aproveitar. Confere Esdras, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 2 de Esdras também, versículo 1, versículo 2. E também do versículo 64 ao 70. E você vai ver que só voltou ali em torno de 50 mil pessoas, quase 50 mil pessoas. Mas a história revela mais de 1 milhão de judeus que estavam na Babilônia e na Pérsia e não quiseram voltar. Aí passaram por isso. Já era Deus. Olha, eu conheço o futuro, sou onisciente, vai vir uma perseguição. Então, estão tendo a oportunidade de evitar esse sofrimento. Saio daí. Não saíram. Né? A letra B. Mesmo os judeus tendo perdido a oportunidade, então aqui eu louvo a Deus, que Deus é misericordioso, né? Mesmo os judeus tendo perdido a oportunidade de escaparem da perseguição de Amã, Deus usou de misericórdia diante da humilhação e clamor dos judeus. Mas poderia ter evitado essa angústia que eles sofreram ali, que tiveram que clamar. Confere lá Esther, que você vai ver o tamanho da angústia. Esther, capítulo 4, versículo 1 ao 4, também o versículo 16 e Jeremias 33 e 3, né? Sempre que você clamar ao Senhor, Ele vai te ouvir. Mas tem situações que podem ser evitadas, né? E acima de tudo, vamos estar sempre preparados, porque pode vir aí situações da noite para o dia. Visão geral, o plano odioso de Amã trouxe tristeza e medo ao povo judeu. E a terceira parte agora, irmãos, que é uma parte mais de conhecimento histórico, redobre a tua atenção para a gente estar orando por Israel, pelos judeus, por Jerusalém, para que haja paz em Jerusalém. Vamos orar, irmãos. É o povo do Senhor Jesus, é o povo de sangue do Senhor Jesus. Ele fez um só povo no sentido espiritual, mas tem o povo de sangue do Senhor Jesus. E Ele ama aquele povo. Não está orando por Israel, pelos judeus. O perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Primeiro, faces do antissemitismo. Então agora essa terceira parte, ela é mais histórica, principalmente com um cunho de intercessão em favor dos judeus. Letra A, B, C e D. Olha só, infelizmente, os judeus sofreram nas mãos dos católicos europeus por 300 anos. 300 anos. Letra B. Em 1348, os judeus foram perseguidos, acusados de serem os causadores do que, pastor Rodrigo? Da peste negra, que matou mais de 70 milhões de pessoas em toda a Europa. E muitos acusaram os judeus. Olha, eles são os responsáveis dessa peste. Os católicos acusaram. Fanáticos, radicais da época, acusaram os judeus e começaram a perseguir. E começou ali uma caça aos judeus. Letra C. Por ordem do Papa Sisto IV, em 1478, e o Papa Paulo III, em 1536, os judeus, principalmente na Espanha e Portugal, foram perseguidos e mortos por meio da chamada Santa Inquisição. Dezenas de judeus, pastor Rodrigo, milhares, caçados, torturados e mortos. O próprio Silvio Santos, nos vídeos que estava por aí, faleceu o Silvio Santos, né? O fundador do SBT, eu vi um videozinho ele falando que o pai dele, que era judeu, né? Estava, não me lembro agora se você falou que era da Espanha ou Portugal, expulsaram eles de lá. E disseram, não, só você pode ficar, o Abravanel. Ele disse, não, estão expulsando o meu povo, eu vou junto. E o Silvio Santos meio que travou, assim, deu vontade até de chorar. E eu lembrei, digo, poxa vida, é verdade, a história está aí, né, e mostra, os judeus foram caçados, tá? 1478, 1536, principalmente na Espanha e Portugal, eles vão pagar o preço, paga o preço. Foram perseguidos e mortos por meio da chamada Santa Inquisição. Tem mais, letra D, em 1555,
por ordem do Papa Paulo IV, centenas de judeus foram confinados em bairros chamados guetos, sendo vítimas de grande preconceito e perseguição. Então, antes de Hitler fazer isso com os judeus, porque Hitler separou os judeus, né, em áreas específicas, aquela área só de judeu, chamado gueto, os papas já tinham mandado fazer. Olha que triste, irmãos. Olha como a pessoa pode interpretar mal a Bíblia, se tornar radical, fanático e cometer coisas terríveis, né? Eu até assisti um filme uma vez que o homem disse assim: eu já vi em nome da religião as mais tristes atrocidades serem feitas em nome da vontade de Deus. Tem gente que... terrível, né? A falta de sabedoria de muitas pessoas. 2. Antissemitismo nacionalista e racial. Letra A, B, C e D. Como eu disse, essa é uma parte bem histórica. Vamos lá. Visto que os judeus descendem de Sem, um dos filhos de Noé, quem tem preconceito a judeu é um antissemita. Porque descendente de Sem, judeu, antissemita. É isso aí, por isso a origem da expressão. Letra B. No século XIX, na Rússia e na Ucrânia, milhares de judeus foram mortos em grandes perseguições, que a palavra russa pogroms, essa palavra pogroms é perseguição, surgiu na Rússia, essa palavra pogroms, perseguição, e se popularizou, irmãos, da Rússia se popularizou. Letra C. Na Alemanha, em 1938, na chamada Noite dos Cristais, centenas de judeus foram torturados, mortos e levados para campos de concentração, marcando assim a caçada aos judeus, que culminou no Holocausto de 6 milhões de vidas. Então, para quem não conhece a história, em 1938, na chamada Noite dos Cristais. Por que isso? Porque eles quebraram tudo que os judeus tinham. E os judeus costumavam ter uma série de prataria, de cristais, de bens. E houve uma ordem: vamos tirar os judeus de suas casas, quebrar tudo que eles têm, como se quebra cristal. A origem exatamente dessa expressão, Noite dos Cristais, ninguém sabe, mas existem algumas teorias, mas não é esse o foco. E há quem diga que morreu mais de 2.000 judeus naquela noite. E ali começou, irmãos, na Alemanha, a caçada aos judeus e terminou no Holocausto. Olha que triste, que terrível. Vamos lá, letra D. Tudo isso revela a fúria do diabo contra o povo de Deus. Eu trouxe uma aplicação para os dias de hoje aqui. Porque o judeu também faz parte do povo de Deus. Deus tem um plano com eles. Tá? E Deus sabe trabalhar com eles. Mas Paulo diz, de ambos fez um. Entende? Então, mas tudo isso, por quê, pastor Rodrigo? Revela a fúria do diabo contra o povo de Deus. Apocalipse 12 e 12. 3. Antissemitismo. Hoje. Letra A e letra B. Na atualidade é forte o antissemitismo em vários países do mundo inteiro, principalmente no Oriente Médio, onde o desejo de alguns países é que Israel seja riscado do mapa. Isso aí eu estou reproduzindo a fala de um dos líderes do país chamado Irã, que saiu até nos jornais. Ele diz: Israel tem que ser riscado do mapa. Eles querem destruir. Letra B. O ódio pelos judeus vai existir até o final da grande tribulação. Ninguém vai evitar isso. O ódio a eles vai existir até o final da grande tribulação. Quando o Senhor Jesus aparecer e eliminar os inimigos de Israel. Quando, Rodrigo, que vai esse ódio até o final da grande tribulação? Jesus vai aparecer
e vai eliminar os inimigos de Israel. E depois, aí Israel estará seguro. Confere lá, Romanos 11, 26. A profecia que revela esse livramento está em Zacarias 12, 8 e 9. Visão geral, o antissemitismo moderno é perigoso e cruel. E a nossa conclusão, o antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto ou posturas complacentes aos inimigos de Israel. Porque a Bíblia diz que Deus vai pedir conta dos que fazem o mal e os que consentem. Então tem muita gente que não é inimigo aberto de Israel, mas consente, concorda com quem quer a destruição de Israel. Mas cuidado, a despeito dos pecados judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo. Quando, arrependido, Israel vai se arrepender, aceitar o Messias, lá no final da grande tribulação. Confere Romanos 11, 25 ao 32. Oremos pela paz de Jerusalém. Salmo 122 e 6. E chegamos ao final da nossa abençoada lição. Agora aqui, o último slide está o questionário com as respostas, depois a verdade prática, para os irmãos encerrarem fazendo essa leitura juntos. E nós vamos fazer agora a nossa oração para que o Senhor Jesus abençoe. Vamos interceder por Israel, pelos judeus, pelos cristãos que estão sendo perseguidos e para que aconteça milagres nesta hora e o nome do Senhor seja glorificado e os irmãos que vão orar sejam abençoados. Eu estava orando, senti pelo Espírito Santo irmãos que estão sentindo dores por doenças e enfermidades. Jesus vai curá-los. Estou pedindo para o Senhor milagres grandes, porque eu creio no Senhor, Ele é o mesmo. Ore comigo, Santo Deus e Eterno Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por poder estudar a Tua Palavra e compreender, Pai, a astúcia do inimigo nas passagens do livro de Ester, naquela perseguição promovida por Amã. E sabemos, Pai, que existem muitos inimigos ao redor do Teu povo. Nós cremos, Pai, na Tua bondade. Reveste os Teus filhos como o Senhor revestiu Mardoqueu. Reveste, Pai, de livramento para o Teu povo como o Senhor livrou os judeus da época de Mardoqueu. Use de misericórdia, Senhor. Estenda as Tuas mãos sobre Jerusalém, sobre os judeus, sobre Israel. Tenhas compaixão, Senhor Jesus. Use de misericórdia, Pai. Guarde o Teu povo espalhado por este mundo. Os cristãos perseguidos, a igreja perseguida. Há poder no Teu nome, Jesus, de livramento para o Teu povo. Estende as Tuas mãos. Dê sabedoria aos Teus filhos, em todos os lugares que sofrem perseguição, são vítimas de invejosos, de dominadores soberbos. Dê livramento para eles, Senhor. Estenda as Tuas mãos e ajude o Teu povo. E nesse momento, Pai, use de misericórdia. Junto comigo, Pai, milhares de irmãos estão orando. Nós cremos, Pai, que o Senhor é o mesmo, que o Senhor não mudou. Nós cremos, Pai, na Tua palavra que diz: e estes sinais seguirão os que creem. Nós cremos, Pai, no poder do Espírito Santo, através da oração, e por isso use de misericórdia. A mesma mão, Pai, que se estendia sobre o povo quando os apóstolos oravam, está registrado no livro de Atos. A mesma mão se estenda agora, Senhor, e comece, Pai, a operar milagres sobre a vida do Teu povo. Sejam benditos, sejam alvos de milagres, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu repreendo, Pai, toda ação de Satanás, toda hoste espiritual da maldade, seja queimada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Todo espírito de enfermidade, todo espírito, toda doença invocada, toda maldição lançada, caia por terra e seja repreendida em nome de Jesus Cristo. Aconteçam milagres agora. Enfermidades sejam tiradas agora.
doenças desapareçam agora, infecções desapareçam agora, desapareça esta enfermidade do alto da cabeça à planta dos pés agora, paralíticos sejam curados, cegos voltem a enxergar, câncer seja repreendido e desapareça, vírus e doenças que estão no sangue desapareçam, câncer no esôfago, no pulmão, no intestino, desapareça em nome de Jesus Cristo. Câncer na tireoide, desapareça em nome de Jesus Cristo. Câncer na coluna, desapareça em nome de Jesus Cristo. Câncer nos pulmões e nos rins, desapareça em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, aconteçam milagres, aconteçam maravilhas, pelo poder do nome de Jesus. Estende as tuas mãos, Senhor. Apareça agora, Pai, o teu poder nesse lar. Manifeste a tua glória. Também, Senhor, alergias da pele desapareça. Vírus malignos que estão no sangue desapareçam. Fique limpa esta pele, em nome de Jesus Cristo. Fique limpo este sangue, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu ordeno a bênção da cura. Em nome de Jesus Cristo, útero se torne saudável. Mulheres gerem em nome de Jesus Cristo. Homens se tornem férteis em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, pais sejam abençoados com a bênção da frutificação. E seja abençoado esses lares com a bênção da vida, da existência, que venha à existência crianças. Em nome de Cristo Jesus, ordenamos, Pai, estas bênçãos sobre o teu povo, bênçãos de provisões, venham sobre esses lares, bênçãos, ó Pai, de recursos, venham sobre esses lares, sobre as igrejas, sobre os pastores, no Brasil, na Europa, na Ásia, na África, na América do Sul, na América Central, na América do Norte. Abençoe o teu povo, Pai. Nesta oração, nós, certos da tua bênção, desde já te agradecemos, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, meus irmãos. No Brasil e no mundo, aonde quer que você esteja, creia, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Te peço humildemente, apoie esse trabalho. Se não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Deixa o teu like nesse vídeo, compartilhe esta lição para que esta oração possa alcançar mais vidas. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.